Ó, eu recebo agora aqui no estúdio a psicóloga infantil Camila Meneghetti. Nós vamos falar sobre habilidade parental. Você sabe o que é isso? Ela vai responder agora para nós. Tudo bem, Camila? Tudo bem, Rose, obrigada. Prazer te receber pela primeira vez aqui Muito no Germais, né? É um obrigada. prazer Tô te feliz por receber. isso. Você trabalha muito com crianças, Com né? crianças e adolescentes. Rose, a habilidade parental, então, é um conjunto de práticas educativas que as famílias adotam como adequadas para manejo de educação, para educar. Seria o que o pai e a mãe conversam para dizer, nós vamos usar essas práticas para educar o filho. Isso. Não é muito categorizado em comportamentos, certo? Mas são práticas que acontecem, são estilos que vão acontecendo naturalmente. Existem estudos que comprovam a ligação do resultado dessa prática parental com o problema infantil. Você pode dar um exemplo para a gente, assim, então, um comportamento do pai que se encaixa na habilidade parental que interfira no comportamento do filho? A agressividade, por exemplo. A agressividade é um dos principais comportamentos que nós aprendemos por imitação. Existe uma carga genética, existe uma herança genética de algumas características de comportamento e existe o comportamento que é aprendido por imitação. Então, muitos comportamentos a criança utiliza os modelos, né? Qual é o primeiro grupo social que uma criança faz parte quando ela nasce? Pai e a mãe. A família, o pai e a mãe. O pai e a mãe são referência. Então, essa criança, ela sofre influência desse meio em que ela vive, né? Desse primeiro grupo social em que ela está inserida. E, a partir disso, ela começa a se comportar. Existem os determinantes do comportamento, existem as funções do comportamento, que isso também tem que ser valorizado, né, também em uma oportunidade de atuação e uma oportunidade como uma ferramenta para se analisar por que uma criança apresenta um comportamento disruptivo. Por que uma apresenta e outra não? E outras não. Por isso, porque dependendo do ambiente, ela tem um ambiente que promove. O estilo parental, ele pode ser positivo ou negativo. E os dois juntos. E o resultado dessa confluência é o problema de comportamento. Então, você fala que a criança nasce com algumas coisas. Se ela nasce já com um pouquinho de instinto, mas a família é calma e tranquila, ela não desenvolve isso. Ela pode não desenvolver. Se ela nasce já com um pouco esse instinto e a família acaba sendo agressiva, o pai acaba gritando com a mãe, com o irmão mais velho, chama atenção, ela pode se tornar uma criança agressiva. Porque ela tem um modelo. Então, existe uma predisposição, uma herança genética, né, que as características desse comportamento, ela carrega isso com ela, mas ela pode ou não desenvolver, depende do manejo, do estilo da habilidade parental daquela família. Então, acho que quando a gente fala de habilidade parental, é muito importante como os pais agem. Como os pais não agem. Não culpar as crianças depois de determinado comportamento. Muito importante. Claro que hoje, o dia a dia, ele acaba sendo um pouco mais corrido, e isso até é uma queixa de muitas famílias. A gente acaba, os pais, né, acabam... Eu também sou mãe, então, às vezes, eu acabo deixando de conviver um bom tempo com a criança, com o filho, por conta de outros compromissos. Mas o que a gente tem que frisar e assim, valorizar bastante mesmo, é que o que importa é a qualidade desse tempo. Então, não importa se eu só tenho o horário de almoço para estar com meu filho, mas que eu esteja inteiramente ali com ele. E quando a gente tem que procurar ajuda? A partir do momento que começam a aparecer os problemas de comportamento, as famílias já começam a se incomodar. Então, os pais já começam a se incomodar. A gente entende família como um sistema em movimento. Cada membro está em movimento. E não existe como perceber uma família olhando só para ou só para um determinado comportamento. A partir do momento que existe um problema de comportamento dentro de uma família, todos sofrem, inclusive a criança ou o adolescente. Essa criança, ela sofre porque o problema de comportamento atrasa o desenvolvimento de habilidades sociais, de habilidades adaptadas para ela se expressar, para ela dizer o que ela sente, para ela negociar, para ela conseguir resolver alguns problemas. E aí, atrasando, a gente pode até falar em evasão escolar. O problema de comportamento é um dos principais indicadores de evasão escolar. Hoje, a criança, a partir do momento que ela apresenta esse problema de comportamento, a família pensa, puxa, eu preciso de ajuda, então vou buscar ajuda. Aquele comportamento, ele pode fazer parte de uma classe de comportamentos aceitáveis para determinadas idades. Faz parte do período transitório de desenvolvimento da criança e do adolescente. Então, alguns comportamentos são esperados.
Mas esses comportamentos, eles podem evoluir. E eles podem evoluir até a vida adulta. Então, hoje, a criança apresenta um comportamento de birra. E se fala muito bem dos pais não se sentirem culpados, né? A culpa, o nosso objetivo nunca é descobrir quem é o culpado. O nosso objetivo é tratar essa família, é tratar aquela criança que também sofre. Não apontar um culpado, não, né? Apontar não vai resolver nada. A gente precisa tratar aquela família, entender aquela família como um todo e cuidar dessa criança em termos de habilidade social. Claro que conteúdos emocionais, formação de personalidade, tudo isso é importantíssimo. Mas o problema de comportamento, às vezes, também é o sintoma. Então, essa criança, antes dela ir para a escola, em fase pré-escolar, ela apresenta esse comportamento em casa. A partir do momento que ela vai para o colégio, ela apresenta esse comportamento no colégio. E aí, o que acontece no colégio? Ela começa a ser rejeitada. Porque os amigos não vão ficar à vontade com aquilo. E aí ela passa... Então, nós temos dois problemas. Uma criança rejeitada e uma criança com problemas de comportamento. Aí, ela pode não querer ir mais para a escola, ela pode sofrer calada, ela pode não ter o acesso aos pais, não ter esse contato, essa abertura para conversar, para discutir sobre alguma coisa, para negociar. E aí, na adolescência, que é o que a gente se preocupa mesmo, né? Porque a adolescência é uma fase delicada do desenvolvimento. E aí, na adolescência, essa mesma criança que apresentou esse comportamento problema e que foi rejeitada, ela passa a fazer parte de grupos que aceitam aquele comportamento. E aí, a partir desse momento, ela já entra para o terceiro estágio do desenvolvimento do comportamento problema, do transtorno desafiador de oposição ou para o transtorno antissocial. E nós vamos falar nesse assunto a próxima vez que você voltar. Tá bom. Pode ser, Camila. Ser. Muito que é um obrigada. assunto interessante, mas a gente vai voltar para a gente continuar Obrigada, falando. Rose. Obrigada pela sua presença. Obrigada tá? mesmo, que agradeço. Olha só, eu tô indo pro intervalo, tá do nosso ladinho da Camila, coisa mais linda. Amanhã nós vamos sortear esse ovo. Você viu, Camila, que gostoso? Lindo. Essa cesta aqui maravilhosa, ó. Vamos pôr mais pra cá, ali. Olha essa cesta linda aqui de chocolate. Deixa eu pegar aqui no meu colo, ó, pra mostrar, tá? E também 2 ovos de gourmet. Então, fica ligadinho no Ver Mais amanhã para saber como que vai ganhar isso aqui e os 2 ovos gourmet, tá bom? Vou para um rápido intervalo e volto já já.